É 7-4 mesmo? Não, eu vou fazer 53. 7-3. 7-2, vou fazer 53. Ok? Olá Fortaleza, olá Ceará, olá Brasil, boa noite. Estamos começando mais um programa Só Que Tem Raiz no Futebol. Hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025. São exatamente 20 horas e 38 minutos. E o nosso convidado de hoje é Reginaldo Regi Benevide Dias, 52 anos. Mais conhecido no futebol como Reginaldo Cara de Gato. E hoje, programa especial, viu? Ao lado desse grande craque, tá aqui a participação do meu amigo Apolo. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão entrando aí na nossa live. Estamos aqui para falar um pouco da história desse grande jogador aqui, que fez história dentro do futebol cearense e também na Europa. Estamos na área, se derrubar é pênalti. Reginaldo, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a sua presença, dizer que fiquei muito feliz. Fiz o convite, você aceitou. E eu sou grato, né? Você está aqui, a gente poder falar um pouco da tua história. Fica à vontade, a casa é sua, beleza? Boa noite a todos, primeiramente. Agradecer também o convite, né? Acho que vindo de você o convite não tinha como negar. Então a gente organizou também o horário, meu horário está meio corrido, né? Então a gente organizou o horário e graças a Deus deu tudo certo. E vamos falar um pouco aí da minha trajetória como atleta profissional. Muito bom. E aí, Apolo? Eu também quero agradecer a tua presença, a sua participação aqui, dentro do Só Quem Tem Raiz. Para mim é uma honra estar recebendo você também. Você está ajudando a gente a poder falar da história desse grande jogador, especial, né? Fala galera, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Apolo. Eu estou aqui para agregar tanto com o Carlos sobre a questão do futebol retrô, que é jogadores da época dele, como a gente vai falar um pouco também do Ceará e Fortaleza, o que é que eles estão agregando para o futebol nordestino, futebol cearense, dentro da Série A e da Série B, entre outros clubes. Hoje a gente está com o nosso amigo aqui, mais conhecido como Cara de Gato, um ícone que fez história tanto no Ceará como na Europa. Vai falar um pouco aqui da trajetória dele, o que é que ele agregou à questão do futebol cearense e europeu. Vai sair, Dr. Carlos, com ele. Reginaldo, assim, como foi o começo de tudo dentro do futebol? Na verdade eu comecei ali no juvenil do Alvinegro, no José Valpo, né? E logo no primeiro ano, eu sub-20 com 16 anos, e logo em seguida fui convidado a fazer uma avaliação no Ferroviário. Né? Eu me lembro até hoje que dessa avaliação, com 15 minutos de avaliação já me aprovaram. Né? Ficavam dois diretores lá em cima da arquibancada, olhando o coletivo, né? E eu não tinha aquele preparo todo, e eu botei na minha cabeça que o preparo que eu tinha, usar nos primeiros 20 minutos, eu ia usar totalmente o meu preparo que eu tinha para definir. Graças a Deus deu certo. Com 15 minutos o diretor gritou lá de cima, lá, aquele magrinho lá, que era muito magrinho, o Edmundo era o treinador. Edmundo, esse magrinho aí, pode mandar fazer a ficha dele lá. Então desde esse dia que eu coloquei mesmo na minha cabeça que eu queria ser atleta profissional de futebol. E graças a Deus consegui. Graças a Deus. Mas tem uma história até engraçada, eu queria te falar sobre a primeira vez que tu foi lá no Ferroviário, até tem um porteiro lá que realmente... Tá. Justamente. Eu acho que são coisas que acontecem e às vezes você na hora fica chateado, mas depois a gente procura entender, porque às vezes a gente não sabe qual é o problema que a pessoa lá está passando e tudo. E eu cheguei lá, era 1h da tarde, aquele solzinho escaldante, com a chuteirinha debaixo do braço. Clima nordestino. Né? E quando eu cheguei lá, eu falei que ia fazer a avaliação pro sub-20, ele bateu o portão na minha cara, né? Então eu voltei para casa e falei com uma pessoa que tinha me mandado lá fazer a avaliação. No outro dia eu fui lá com uma pessoa que tinha mandado, que era o treinador de goleiro Jordano. Aí no outro dia eu fui lá, com o carro dele lá, entrei e fiz a avaliação. E para você ver como o mundo gira, né? O mesmo porteiro, depois que eu me tornei dentro do clube, do Ferroviário, bicampeão cearense, esse mesmo porteiro, né? Quando eu estava de férias e ia visitar o Ferroviário, esse mesmo porteiro, Reginaldo, quando é que você vem voltar para o Ferroviário para nos ajudar? Então, quer dizer, são coisas da vida que acontecem que você... Mas nada de mal, depois fica um amigo e tudo ali. Às vezes eu passava no carro, eu entrava no clube e ajudava ele como podia, financeiramente, tudo, entendeu? São coisas que passam, que ficam, que serve também como aprendizado, né? Que não adianta ficar com raiva da pessoa, até porque ninguém sabe o problema que a pessoa está passando, ou coisa parecida. E eu sempre tive... desde novo tive essa tranquilidade, tive essa personalidade forte de saber
administrar toda essa tipo de situação. Muito bom. E aí, Apolo? Cara, eu vou fazer uma pergunta para ele aqui, que, vamos lá, galera, esse é um tipo de ex-jogador que não é da minha época, só que dentro das informações que eu colhi dele aqui, vou perguntar para ele, dentro da tua experiência aqui no futebol cearense, no futebol europeu, nesse período, tu fez alguma amizade com algum técnico, teve um técnico que facilitou a questão da tua adaptação, questão de tu jogar como titular, teve influência ou não? Na verdade, comecei mesmo no Ferroviário, né? Na Ferroviário, na época, eu fui agregado muito cedo, muito novo da base, que fui campeão sub-20 pelo Ferroviário Cearense, e no ano seguinte fui logo agregado ao profissional. Pronto. Então, naquela ansiedade de ser titular, de reserva, titular, reserva, e ficava mais no banco no primeiro ano, né? Mais no banco do que jogando. Então, ficava naquela ansiedade, teve momentos que pedi para sair do clube, e com o próprio presidente falou, tenha calma que você vai jogar, entendeu? Foi justamente quando houve a troca de treinadores, né, no Ferroviário, né? Entrou o chamado Guri, né, o César Moraes, né? E ele ficou lá juntamente com o filho dele na arquibancada, olhando o coletivo, na apresentação dele. E eu falei para mim mesmo que hoje vai ser o dia que eu vou me tornar titular do Ferroviário. Então não deu outro. No coletivo, depois do coletivo ele me chamou lá no cantinho, me lembro como fosse hoje. Lá no cantinho lá do escanteio lá, me chamou, vem cá, Guri, quer ser titular? Eu respondi, estou pronto, professor. E isso foi numa sexta-feira. No domingo era jogo contra o Ceará. Né? Certo, clássico. Clássico, contra o Ceará. E depois, a partir de hoje, você é meu titular. Domingo, joguei contra o Ceará, fui escolhido o melhor jogador em campo. Então, desde ali, do outro dia, a imprensa já me tirou como destaque, e dali em diante já foi, graças a Deus, foi só subida. Muito bom, né? Aí, galera, a gente vê a importância da perseverança, que na época dele, hoje o futebol se torna mais fácil, só que hoje vocês conseguem ver jogadores que não jogam uma partida ou outra, já quer criar aquele tumulto dentro do clube, já quer estar aquela preferência sem estar mostrando o desempenho. Esse é um exemplo de jogador que mostrou alto desempenho, subiu da base para o profissional, já carregando títulos, e teve a paciência, teve a humildade de esperar o momento certo para poder entrar. Reginaldo, na época que tu estava no Ferroviário, que foi um ano de base ali no Juvenil, quem eram os jogadores da base assim? O Goiaba estava por lá, não sei se tu conhecia. Eu, Goiaba, Jardel, tinha o Paulo Sérgio, Caçapava, Henrique. Timaço. Adriano, que depois chegou à Seleção Brasileira, né? Adriano jogou na Seleção Brasileira, zagueiro, que jogamos juntos também no Sport de Recife, depois, né? Que eu cheguei lá e já estava lá. Certo. Então, era um timaço, tanto que fomos campeões. Entendeu? Muito bom o time dele. Eu acho que eu cheguei a jogar com Fomos campeões em cima do Ceará. No Castelão, a preliminar era Ceará e Ferroviário, a final do Cearense, Ferroviário e Profissional. Ceará e Ferroviário e Fortaleza. E é uma coisa muito interessante, que disputando Ferroviário e Ceará da Sub-20, toda vez que o nosso time, o Ferroviário, ia para o ataque, segundo tempo já estava lotado, né? Lembra da preliminar. Toda vez que aí o Ferroviário para o ataque, a torcida do Fortaleza vibrava. Então, quer dizer, a gente tinha uma torcida também nos ajudando contra o Ceará. Isso nos deu força para que conseguimos ali o título. Justamente o título foi numa bola que o goleiro Biribui tocou para mim, eu levei para cima do zagueiro do zagueiro, esqueci o nome dele, e eu driblei ele dentro da área, ele fez pênalti, e o Alex, o final da Alex Desutenha, fez o gol de pênalti. Muito bom. E aquele time que o Reginaldo está falando, o Juvenil do Ferroviário era muito forte. Muito bom, né? E era a época boa do Ferroviário. Eu acho que o profissional nessa época, quando tu estava no Juvenil, o Mazinho ainda estava no Ferroviário? Não, o Mazinho foi até 88, foi 88. Saído, né? Foi. Mas era um time muito forte. Durante essa tua jornada no Ferroviário, tu fez muita amizade, né? Porque tu conseguiu jogar base, ser campeão, depois foi bicampeão pelo Ferroviário, coisa que hoje vai ser muito difícil, né, Reginaldo? O que até ontem eu estava conversando com os amigos ali, e o pessoal falando, ser campeão pelo Ceará e Fortaleza é mais que obrigação. Agora, ser bicampeão pelo Ferroviário é inédito e muita gente acredita que nunca vai ser difícil se alcançar isso novamente. Então eu, modéstia à parte, me considero um jogador que entrei para a história do clube, né, por conquistar esse título, jogando, né, titular absoluto dos dois campeonatos. E eu me considero, não como ídolo, porque às vezes, de vez em quando eu tenho um tempo, vou assistir lá o jogo do Ferroviário, os torcedores, tudo lembrar, um carinho especial, abraços abertos. E um especial, pedindo para tirar foto, isso é muito gratificante.
saber que você deixou um legado bom no clube e saber que você é reconhecido por tudo aquilo que você entregou no clube. Verdade. E aí, Paulo? Com certeza, galera, eu sei que o cara de rato falou. Cara de gato. Cara de gato, Reginaldo. corrigindo, Reginaldo. É só exemplificando para vocês que antigamente existia a competitividade entre 3 clubes do Nordeste aqui. Entendeu? Que era o Ferroviário, era o Ceará e o Fortaleza, de Preste. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, questão de implementação, CTs com mais tecnologia, empresário e patrocinadores, entre o que no Nordeste, aqui em Fortaleza, a briga é só entre o Ceará e Fortaleza. Poxa, tem mais capital, tem mais investimento, tem mais recursos, entendeu? Na época dele, a briga era acirrada, era 3 clubes que ficavam ano a ano brigando para quem era o número 1 de Fortaleza. Verdade. Quero mandar aqui um grande abraço pro Hermínio, meu grande amigo, tá nos assistindo. Um abraço pro Valmir, o Reginaldo, é o cara que organiza aqui os campeonatos do Cícero São João, Aranha Cícero São João, ele fica na frente, é um cara super educado, um cara que gosta de futebol, né? Sempre tá ajudando todos os times aqui do Cícero São João, com o Palmeiras. Aí, já fazer um convite pro Valmir aí. Mandar um abraço pro Valmir aí, esse grande amigo. Mandar um abraço também pro Pastor Gleison. O Souza aí, o treinador do Juverano, também tá aí. O Juverano que o nosso 45 foi enfrentar o time do Reginaldo, não, Zé Valdo. É uma lapada de 5, o Reginaldo marcou 2 e foi o Reginaldo? Foi 2. Foi 2. Aí, O homem com 50, o homem tá correndo, voando ainda, Ei, viu? O homem Valmir, joga muita bola. tem que fazer esse amistoso, viu? Que é a galera retrô aí, já profissional versus amador. Pra gente ver Com os certeza. caras que já fizeram história de Com pé certeza. e o público relembrar um pouco do futebol. Reginaldo, inclusive o Márcio, ele jogou comigo no União. O Márcio lá atrás esquerdo. Foi? Joga com vocês? No União, foi? Foi, joguei o União, na época do União jogou eu, Márcio, Caranguejo, Caranguejo. o Jander, né, irmão Tangerina. A galera boa. Até o Valdeci também era nosso volante. O Valdeci que jogou o Ferroviário, acho que ele jogou contigo, né? Era um time muito bom, nosso time. Muito bom também o União. Mas galera, aqui nós estamos aqui com o Reginaldo, esse cara que fez história dentro do futebol cearense. E é uma honra estar recebendo esses grandes craques aqui no Só Que Tem Raiz. Reginaldo, a gente tem abrido esse espaço, é um programa humilde, mas a gente tem trazido não só um profissional como um amador. Você sabe que o amador também precisa de muita história, tem história para falar. Então, assim, eu sou muito grato quando um jogador profissional da categoria do Reginaldo aceita o convite com humildade, chega aqui. Para mim é gratificante, né? E esse cara, eu vi ele jogar, craque de bola. Vai ser difícil encontrar outro jogador do jeito que ele jogava. Não tá fácil não, mas tomara que apareça aí, né? Durante, né? Já muito difícil. Muitos comentam comigo também. Eu me lembro do episódio que eu passei também, na época o Dimas lá do Ceará ainda era vivo ainda. E eu cheguei lá do Ceará para resolver um problema no Ceará. E o Dimas estava lá. Então estava lá o Ricardinho, o Magno Alves, esse pessoal todo, né? E quando foi meu treinador no Ceará, o Dimas. Quando o Dimas me viu, chamou todos esses atletas e chamou ele. Ei, aqui é o Reginaldo Cara de Gato. Foi meu Jogador. meu atleta aqui. Aqui não tinha zagueiro feio, bonito, grande, pequeno, não. Aqui ele levava pra cima. Não tinha desse jeito ele falou. O pessoal tudo ficava falando comigo lá, foi engraçado. A maneira que ele falou foi muito engraçado. E o Dimas foi uma das pessoas que me ajudou bastante no Ceará, né? O Dimas sempre foi tipo um pai. Quando eu cheguei no Ceará, quando eu voltei da Europa, né? Muita gente, eu passei muito tempo fora e muita gente não estava desacreditando em mim, porque não sabia mais como é que naquele tempo não tinha essa internet que tem hoje. Não tinha. Ninguém sabia mais se eu ia render, né? E ele foi um cara que segurou ali e falou, não, você vai ser meu jogador e tudo. E eu me lembro que na pré-temporada, crítica, que não era para ter me contratado, e eu na minha cabecinha aqui falei, vou mudar essa situação. Vai vingar. Vou mudar essa situação, isso eu vou trazer esse torcedor pro meu lado. E os jogos, depois a torcida estava gritando, eu já falei, Reginaldo agora errei. Então para você ver que as coisas mudam, mas você tem que fazer o por onde, né? É verdade. Por onde? Então o Ceará foi um clube que eu tenho no coração também, tanto foi o Ceará como o Ferroviário, são 2 clubes que moram no meu coração e sempre quando dá, tanto eu vou para jogo do Ceará como o Ferroviário, estou sendo do mesmo jeito, que são 2 clubes que eu abracei mesmo. Paulo? Pronto. Gostei aí, galera. Vocês estão vendo aí que antigamente o futebol era mais pegado do que hoje. O jogador realmente tinha que ter raça para conquistar a titularidade. Hoje em dia tem jogador que chega no clube já com a mídia, com uma bagagem muito grande, que a mídia em si cria, coloca aquela pressão no jogador. Quando chega no momento certo, o jogador amarela. Por quê? Ele não tem o futebol que tem, só que a mídia já alavanca ele
ele dá um passo além das pernas, entendeu? Antigamente a gente vê aqui o jogador que ele agregou muito pelo clube e ele fez valer a pena o nome dele. Porque para chegar na época do Dimas, do Ricardinho, o pessoal tudo colocar ele como um homem de referência para a época, ele fez valer a pena o desempenho tanto dele como a humildade que ele teve de chegar onde chegou. Pronto. Em cima do... Você foi bicampeão ferroviário, você chegou a ser campeão pelo Ceará. Foi em 2002. 2002. Mas em cima do que nós estamos aqui, qual foi aquele assustador na mídia lá quando você deu aquele drible lá no Fábio Baiano? Como foi no outro dia, o pessoal tudo comentando? Como foi, João? Realmente, fala sobre aquela... nem eu esperava tanta repercussão como teve, né? Eu me lembro que eu estava em casa no outro dia. Quando você está jogando, você não se... É aquele momento... Aquele momento que você não se toca a repercussão que vai dar, né? Então, no outro dia, quando eu acordei, eu estava assistindo na época do Belmino 22. Belmino. E tava todo mundo falando. Todos falando daquele drible lá, só passei pro canal 10, foi a mesma coisa. Então, a repercussão foi... Tanto que... Aí depois, quando foi no outro dia, a imprensa foi lá em casa, na minha casa, fazer uma reportagem lá em casa. Certo. Justamente sobre esse drible. Acredito que repercutiu muito por dever ter sido contra o Flamengo também, um clube do nível do Flamengo, e contra o jogador que foi, que era na época um grande jogador. Que era um grande jogador conhecido em todo o Brasil, entendeu? Então a repercussão maior foi por causa desse aí. Uma ex-seleção, né? Até hoje todos falam que foi o drible mais bonito da história do estado do Castelão, entendeu? Lembrar o pessoal aí qual foi o ano na Piracopa Brasil, porque tem jovem que estão assistindo a gente que não lembra do Reginaldo atuando, só ele olhando pros vídeos e tudo, né? Tem que botar tem que ter um momento Isso pelo Ceará. Isso pelo Ceará foi na Copa do Brasil em 2003. 2003, Copa do Brasil. Ganhamos do Ceará de 1-0 no Castelão, entendeu? E lotadinhos no Castelão. Tava casa cheia, entendeu? O gol foi de quem? Gol do Garrinchinho de pênalti. Garrinchinho de pênalti. Entendeu? E o time do Flamengo era bom. Não, o time do Flamengo era bom. O goleiro era o que era da seleção... Júlio César? Júlio César, Fábio Baiano. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui. Aproveitando a pauta aí, galera, que ele estava falando que na época do Castelão teve a lotação, só que por ser um time grande, aqui dentro do Nordeste, tem muitos torcedores do Flamengo, que a única oportunidade que ele tem de ver o clube que ele é fã de perto é no Castelão. Reginaldo, naquela época, como era a questão da arquibancada, como era a questão da fervência do público? Era muito lotado, tinha um público razoável? É isso que eu estava comentando aqui em off, né, que... Hoje em dia o estádio está com 60 mil, todo mundo moderno, já festeja, já né, faz aquela festa. De público. Rede de público. Antigamente, 70, 80 mil, 90 mil era para esses jogos aí. Aí, porque galera, devido à reforma do Castelão, diminuiu o público, né? Diminuiu devido aos assentos, diminuiu a capacidade. Muito setor VIP, setor prêmio, aí diminuiu a capacidade do estádio. Pronto, aí ficou naquela mesmice de público. Antigamente não, tinha, como eu estava falando aqui, além da arquibancada, tinha geral, tinha especial, tinha geral, era muito lugar que era pessoas ficar. E não tinha assento, né? No cimento, era todo mundo um colado com o outro aqui. Aí, galera, como diz o nosso quadro aqui, só que tem raiz no futebol. Vocês estão vendo aqui um ex-jogador de futebol que presenciou a época de ouro do Castelão. Naquela época não tinha celular, não tinha mídia, não tinha a facilidade de venda de ingressos que é hoje, questão de sócio-torcedor. Era complicado. Vocês veem a importância do futebol cearense nessa época aí, que é a época de ouro, entendeu? Tem o pai, tem a mãe, tem o tio que presenciou a melhor parte do futebol perto de hoje. Ele fala assim, Apolo, tu vai pro estádio, tu tá vendo um futebol que é feio, futebol que o ingresso é caro. Aí ele diz, na minha época era assim, eu, macho, tenho que ver os vídeos no YouTube, porque a gente não acredita. A gente acha que o nosso nível de futebol está alto, mas não tá. Antigamente o futebol tinha menos recursos e era mais competitivo. Fala aí um pouquinho, eu tô em Verdade, a tua época também que jogou amador. O que ele tá dizendo aí, eu tive a oportunidade de jogar pelo União ali no Castelão, lotada para eliminar, né? E era muito gratificante. O Reginaldo acompanhou tudo isso, que o Reginaldo ele também jogou pouco base, né? Depois foi profissional, ele sabe como era casa lotada. Reginaldo em cima de quem a gente tá falando, depois o Reginaldo Ferroviário, Ceará. Depois do Ferroviário você jogou, foi pro esporte. Na verdade, quando acabou o campeonato de 94, eu fui emprestado para o União São João de Arara para participar do Campeonato Paulista. Certo. Como o campeonato aqui estadual era de fevereiro a novembro, dezembro, aí eu disputei o Campeonato Paulista pelo União São João, depois voltei. Quando voltei, aí eu tinha um time formado, eu fiquei por ali, o ataque estava sendo, em 95, né? O ataque estava sendo Piti, Roberto,
Eu fiquei por ali, fiquei umas 2 partidas ainda fora no banco. Na terceira partida diante já entrei titular no lugar do Petit, o ataque ficou sendo eu e o Roberto. Roberto. E o Roberto foi artilheiro. O Roberto foi artilheiro. Fazia muito gol, né? É. E depois do Ferroviário, tu foi pro Do esporte. Ferroviário, fui pro Sport Recife. Foi tricampeão. Aí lá. voltei para 95, 96, fui tricampeão pelo Sport Recife. Pronto. Do esporte, tu foi pra Europa? Não, do esporte fui pro Vasco, passei 6 meses no Vasco da Gama. Aí do Vasco que eu fui pra Europa. Mas do Vasco, né, que tu foi, já tava lá ou já saiu? Tinha saído, tá? Já saído. Tinha saído. Beleza. Entendeu? E agora indo pra Europa, né, tem uma história interessante. Tu conseguiu marcar gol contra o Oliver Kahn? Foi. Como foi esse... Muita gente não acredita, só quando vê o vídeo. Tem que ver o vídeo. Então eu ainda tenho em casa as reportagens, né? Tá bem interessante essa parte aí em relação a esse jogo, né? Foi logo quando eu cheguei na Espanha que eu fui jogar lá e 10 dias depois era o jogo contra a Copa Europa contra o Bayern de Munique. Aí eu fiquei, morava em hotel ainda, e eu fiquei pensando, pra mim mesmo, só jogador de seleção alemã. Lothar Matthäus, Effenberg, Jeremy, Só os fera. o brasileiro Elber, Eu já tava lá. troquei a camisa com ele na época. Olha lá, que coisa boa. entendeu? Né? Só que em cima disso, eu já pensei assim, não, se eu vim pra cá, Eu tenho qualidade. eu tenho qualidade para estar aqui. Então, o meu jogo não poderia ser melhor, acho que 15 minutos de jogo ali, eu de fora da área, fiz um gol de fora da área, no Oliver Kahn, entendeu? Dali a torcida já me abraçou, já e fiquei, sabe? E já fiquei com a moral com a torcida, né? Então, no decorrer do jogo eu fui me adaptando cada vez mais e, graças a Deus, uma passagem excelente no futebol europeu, na Espanha. Como era o nome da equipe lá? O Real Murcia e Real Sociedade. Almoço. Esse foi do Real Murcia. Almoço. E olha, e depois do acontecimento que ele marcou o gol contra o Oliver Kahn, ele foi, em 2022, ele foi consagrado o melhor goleiro da Copa do Mundo, né? Isso, ele era um grande goleiro, né? Isso mesmo, entendeu? Foi um excelente goleiro. Tanto que foi o melhor goleiro do mundo. Mas naquele tempo, eu sempre me dediquei muito, né? E eu sabia, concentrado mesmo, eu já sabia que eu poderia fazer um grande jogo. Porque, como a gente começou antes aqui, o meu estilo de jogo no futebol europeu, naquele tempo, o pessoal não usava muito. Que é aquele de levar para cima do zagueiro. É tanto que eu me admiro, uma coisa que eu já admirei. Zagueiros, o Lothar Matthäus foi capitão do Bayern de Munique, da seleção alemã, né? Eu me lembro até hoje. O pessoal até brinca. Eu levando para cima lá, driblando para um lado, para o outro lado, driblando, levando para cima dele lá. E ele olhou para mim, fez assim como se estivesse driblando e ameaçando de dar pancada em mim. Entendeu? Aí nesse dia até tinha chegado também um lateral esquerdo do Atlético de Madrid, né? O Arroio, o nome dele. Ele era baixinho, muito rápido, então ficou 2 rápidos ali na ponta esquerda ali. O Lothar Matthäus ficou sem saber o que fazer. Entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo. Paulo, deixa eu só olhar aqui e ver o pessoal tá participando, senão o pessoal. Tem que interagir. O pessoal tá fazendo pergunta aqui, deixa eu olhar aqui. Pera ainda, ver se volta aqui. Qual a pergunta, Reginaldo, que eu tô olhando aqui? Vai falando com ele aí. Galera, vocês viram aí que o Reginaldo exemplificou que ele fez o gol nada mais, nada menos que o melhor goleiro da Copa de 2002. Ele o fenômeno, não é qualquer um não que tá aqui não, pra vocês verem o nível dos ex-jogadores que estão vindo pro Só Quem Tem Raiz do Futebol. E, Reginaldo, aproveitando a oportunidade da questão que a gente está falando da Europa, como foi o teu processo de adaptação? Teve algum amigo brasileiro dentro desse clube que tu foi? Questão da temperatura lá, questão do idioma, o que é que foi mais difícil para a tua adaptação? O idioma a gente já vai aprendendo naturalmente, decorrer, com o vestiário, com os espanhóis e tudo. Ser mais fácil. Já tinha um brasileiro lá, que era o Edu Silva, né? Um baiano que já estava lá. Então já fiz amizade com ele lá e ele foi me passando mais ou menos como funcionava e tudo. E eu fui aprendendo algumas palavras devagarzinho, também aprendendo espanhol, e com 1 mês, 2 meses eu já estava... O espanhol ser mais fácil de adaptação. adaptação, Tinha quase palavra parecida com o português, então a gente se adaptou rápido. Em relação ao frio também, precisa de um tempo de adaptação, mas graças a Deus foi rápido também, porque eu peguei lá abaixo de 0, né, jogos abaixo de 0. Galera, não é brincadeira não, porque quero Nordeste. Eu me lembro, até em televisão, uma coisa que eu me lembro, que eu jogava no frio lá e não sentia o dedo dos pés, né? O dedo dos pés, não sentia. E se eu jogando, batia na bola, doía. Por quê? Por causa do dedo congelado. Depois de 1 mês, eu jogando, sofrendo, que o massagista veio conversar comigo,
Aí, não, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, eu tô aqui sentindo aqui assim, tá congelado. Aí, depois de um mês, ele falar que existia lá um óleo que esquentava lá os dedos, que não, aí quando é depois, tudo é aprendizado, Pronto, né? deixa eu dar uma olhada que o pessoal tá participando aqui. O Breno botou assim, ó, acho. O Ronald e o Breno botou assim, ó, esse personal tá fora do peso. Brincando contigo, né, com a Paula aqui, né? O Ronald botou kkk. Mandar um abraço aí pro pastor Gleis, que tá com a gente em Moral, ele tá no Fortaleza lá na base. Moral aí o pastor Gleis. Quero mandar um abraço aí pro Breno que tá nos assistindo. Alô, Breno, pastor Lobão. Pro Souza aí, treinador do Juverano aí, que tá com a gente aí, a galera tá participando aí. O Ronda de Nascimento, né? A galera tá participando, o Brendo. Cuida aí, treinador, que a gente vai fazer um Pronto. breve amistoso aí só com as relíquias do futebol. Mandar Só um os alô aí itens. pro Iguinho também, que tá aí, o Iguinho com a gente. A galera tá participando aí. Hoje o papo aqui é com o Reginaldo Cara de Gato, né? Esse jogador que fez muita história dentro do futebol cearense, até jogar no futebol europeu. Reginaldo, desses jogos que tu fez aí, qual pra tu um jogo marcante teve? Assim, teve vários, mas assim, que tu... O que mais se lembra, que entrou pra história. Tá falando do Não, geral? tanto geral, tanto na Europa como no geral. No geral eu vou colocar que a final, que é foi minha primeira final como profissional, contra o Ceará, né? O Ceará vinha do vice-campeonato da Copa do Brasil, um time Mordendo tudo. entendeu? E só não foi campeão da Copa do Brasil, um erro da arbitragem. Polêmico, assim. Polêmico, né? Você até hoje é lembrado. E foi no Castelão, então foi a final do Castelão e nos sagramos campeão. Então ali foi onde eu, sabe, abri os olhos aqui e vi que o negócio abriu mesmo, as portas abriram pra mim mesmo, entendeu? De ganhar de um time como o Ceará, o time que tinha. Então foi marcante por ser meu primeiro título como profissional. Então esse foi o mais marcante. Pronto, tá falado. E um jogador assim, o melhor companheiro pra tu, será que foi o Roberto assim, dentro de campo? Mais amigo ou não teve outros? A gente tem muito amigo dentro do futebol, mas assim, rapaz, esse cara aqui realmente se identificava comigo dentro de campo e eu estava bem com ele. Até hoje temos ali um grupo, né, daquele que é do Ferroviário, que a gente conversa em grupo. Inclusive, todo ano tem jogo comemorativo do bicampeonato. Esse ano vai ser em novembro, acho que é 31 de novembro, vai ser o nosso jogo lá. Todo ano tem a gente festejar. Aproveita a faz a divulgação. Veio a Cássio, o Batistinha, o Lima veio da Itália uma vez, ele jogou na Roma, o Céu do Ferroviário de São Paulo, tudo jogou na Roma. Ele, no ano passado ele veio também, só não sei se vem esse ano, mas todo ano a gente se reúne para comemorar esse título inédito, né? Que é o bicampeonato do Ferroviário, entendeu? Pegou um timaço, time do Ceará. Não, era um timaço, entendeu? Tinha jogador de nome na época, entendeu? O próprio CJ estava no auge, Mastrilho, entendeu? Tinha aí o Tanque, entendeu? O Vitor Hugo, Jaime, Ivanildo. Era um timaço. Mas a gente foi lá, mordendo devagarzinho, nosso time devagarzinho, e conquistamos lá. A simplicidade. Simplicidade, na humildade, conquistamos o título. Eu tô lembrando aqui, quero mandar um abraço para um grande amigo que você conhece, jogou com ele, João Marcelo. Meu amigo. Craque de bola. Meu irmão. Não bate muito bem na bola, né? Aquele, o seu lateral esquerdo. Aquele ele é fera demais. Mandar um abraço bate pro João fácil Marcelo. na bola. João Marcelo, um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Quero mandar aqui um abraço também para todo o pessoal que tem participado da nossa live, né? Eu quero agradecer. Vocês fazem parte disso aqui, desse trabalho. É um projeto que a gente tem feito aqui pra gente trazer as histórias desses jogadores, que outra coisa não, mas legado tem muito, esses caras têm muito legado a deixar aqui. O Ayrton Tanque não veio ainda, sempre eu tenho um convite para ele, espero que ele possa vir. O João Marcelo já veio aqui, né? Mas a gente tem convidado o Boiadeiro, o Januário, tanto esses caras. Cara, são jogadores que realmente faziam parte de um grande futebol. Não quero dizer que hoje não tem um grande jogador, tem. Mas é muito diferenciado hoje, né? Hoje é muito parte física, né, Reginaldo? Antigamente não, você tinha um jogador igual o Reginaldo, que era um jogador de driblava e ia pra cima toda hora, né? Eu driblava a bola em movimento, né? Entendeu? Eu driblava ela em velocidade, aliás. Né? Velocidade. Isso é raro. É raro. Né? Geralmente o cara para aí, tenta o drible, eu não. Eu já vim, tem alguns vídeos em casa, né? Justamente com esse jogo contra o Flamengo, né? Tem aquele drible do Fabaé, mas no meu DVD tem outros dribles também outros dribles também que são marcantes também, entendeu? E tá lá tudo arquivado no meu DVD, tudo certinho lá. E vai ficar lá. Meus filhos, meu neto, tudo no futuro
ver o legado que eu deixei lá. Muito bom. Mandar aqui também um abraço pro grande amigo, o João Paulo Quintero. Ele que traz o Maestro da Bola também, um programa ótimo, né? Que tu teve lá também. Tive lá também. Um cara do bem. Gente né? boa. Gente boa, né, Reginaldo? Gentíssimo. Rapaz, também mandar um abraço aí pro grupo lá, Maestro da Bola. Vamos me colocar no grupo lá, muito bom. O grupo lá a gente tem história dos grandes craques. É uma honra estar participando desse pessoal. E aí, Paulo, o que tu traz aí pro Reginaldo aí, papel? Cara, vocês estão vendo aí a importância da gente trazer esses jogadores ícones que a gente chama, porque a gente que é a nova geração, a gente é acostumado a ver esses jogadores que são mais menos jeitosos com a bola, que a gente pode dizer, que é mais o físico, é um jogador que tem mais empresário, que ele não passou, não trilhou o que esses jogadores antigos trilharam, entendeu? Porque antigamente, pra você ver hoje um atacante, um ponta com velocidade que dribla bem, é muito difícil. Porque naquela época, ou você era bom, ou você não tinha futuro. Hoje não, hoje a gente vê a importância do futebol, é mais o físico. A gente vê um zagueiro que ele não tem domínio de bola, não tem tempo de bola, só que ele é alto. Aí os clubes, as bases vão trabalhando ele e moldando. Mas na época dele, ou você jogava, você era craque, ou então você ia dar de outra coisa. Porque o futebol lá era pegado. Verdade. O Breno tá perguntando aí, Reginaldo, o que é que tu acha da situação do Fortaleza? Hoje, o momento de Fortaleza. É um momento delicadíssimo, porque um clube como Fortaleza, a receita que tem o Fortaleza, não pode estar passando por uma situação dessa. Ele contratou vários jogadores de renome e tudo, e está passando por uma situação dessa aí. Mas eu, apesar de ter jogado no Ceará e Ferroviário, eu sou fortaleceirense. Eu não jamais vou dizer que torcer para o Fortaleza cair. Por quê? Porque o Fortaleza fica na Série A é bom para o nosso futebol no geral. Verdade, entendeu? Então eu torço, até estava comentando com um amigo nesse dia sobre isso. Né? Eu torço para o Fortaleza não cair. Eu gosto de ver os dois ali na. Sem contar a movimentação. Bom, é bom para o Estado. Para turismo. Para tudo funciona, né? Entendeu? Verdade. Entendeu? Então torço muito, né, que o Fortaleza se recupere. Né? Torço muito. E espero com a chegada desse novo treinador aí, até agora as coisas não engrenaram da maneira que eu acredito que ele queira, mas eu acredito muito que possa sair dessa situação, que o Fortaleza não é para estar numa situação dessa. Reginaldo, aproveitando essa pergunta que o Breno fez, entre os dois clubes, a gente vai poder vai falar um pouco sobre os dois clubes. O Fortaleza tem um orçamento melhor, tem mais patrocínio e a gente vê que é um time mais técnico. Por que o Ceará tem um time menos técnico, menor investimento e tem mais vontade de ganhar? Aí que tá. Quando se trata de Ceará e Fortaleza, já vi várias vezes o Fortaleza bem melhor do que o Ceará e o Ceará ganha. Isso. Já vi várias vezes o Ceará, o time melhor e o Fortaleza pior e o Fortaleza ganhar do Ceará. Então quando se junta essas duas bandeiras aí, é difícil você cravar um resultado. Naquela época que tu jogava entre esses clubes, entre o Ceará e o Ferroviário, a questão dos clássicos era muito dessa forma como tu diz, o time estava bem alavancado, bem no alto rendimento e o outro estava lá embaixo, só que na hora do clássico o bicho pegava? Não, já na minha época era muito nivelado, né? Muito nivelado, né? Porque cada time tinha jogadores de muita qualidade, né? Entendi. Hoje em dia você pega um clube, qualquer clube pode ser grande, pode ser mediano, tem um ou dois que se destaca ali, o resto é aquela correria. Antigamente não, antigamente você contava, vamos ter 5, 6 esferas, entendeu? 5, 6 esferas. Até mesmo na seleção brasileira, você contar lá, você não vê jogador que seus olhos brilham, não tem. Entendeu? Mas antigamente, até 2002, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, aquele pessoal todinho, Cafu, Roberto Carlos, era diferente. A geração, vamos colocar, a geração de hoje é mais limitada. Vamos Beleza. Colocar aí, assim. O cara de gato falou um exemplo aí do futebol antigamente. Quando eu tinha meus 13 anos, que eu fazia reforço, tinha um professor meu, até dar um alô pra ele, se ele estiver assistindo o Fernando, que ele me mostrou um DVD que eu não vou me esquecer. Esse DVD é o FIFA Federal, até depois se quiser dar uma olhada no YouTube, ele vai mostrar da antiga era os melhores jogadores, melhores finalizações, melhores gols da Copa do Mundo. Quando eu comecei a acompanhar aquele DVD, eu vi a diferença que antigamente o futebol era menos mídia e mais jogado. O jogador era um meio de campo que ele marcava, ele distribuía, ele chutava. Já hoje os clubes querem um jogador que ele faz só uma função e ele já deixa a desejar naquilo que ele faz. Porque hoje o futebol, vou te ser bem sincero, hoje o futebol está muito robotizado, né? Pronto, é isso aí. Muito robotizado o futebol. Já sabe o que é que vai fazer, ninguém não tem mais aquela magia, né? Aquela magia do momento do outro. Aquela ousadia, né?
o jogador faz uma jogada individual, passa 2, 3 e faz gol. Não, não tem. Hoje em dia o jogador vai na linha de fundo, começa tudo novamente. Volta a jogada todinha. Só vai na linha de fundo, ele só vai mais pra frente se não tiver marcação. Se a marcação chegar, ele volta o jogo. Eu vi esse próprio jogo do Ceará agora, que eu fui o último. Bola tava lá na ponta esquerda, o Ailon tocou, a bola foi lá pro meio de campo, não foi rodando a bola. Quer dizer, ele não teve a coragem de mano a mano com o lateral lá, de levar pra cima, fazer uma jogada individual e tentar fazer a jogada que tá muito mais perto do gol. Então, quer dizer, a mentalidade do jogador é essa que tá aí. Muito medo robotizado de errar, né? demais. Muito medo de errar, de tentar alguma coisa diferente. Né? Já no meu tempo não, no meu tempo eu pegava a bola, de 10 bolas que eu pegava ali no ataque, 9 eu levava pra cima do defensor. De 10 bolas, 9 eu levava pra cima. Pois é. Entendeu? É tanto que a maioria dos treinadores, acho que 90% dos treinadores que eu joguei, em todo futebol, falava assim pra mim, Reginaldo, eu não quero do meio pra trás. Bem pra frente. Do meio pra frente de novo, falava assim pra mim. Então eu assimilava. Ele não tirava aquela qualidade que ele tinha, Isso, né? Isso. De cansar, voltar muito pra marcar, perder a potência na explosão dele. Isso, exatamente. Quero mandar aqui um abraço aí pro Fabinho lá de São Paulo e todo o povo de São Paulo. O Fabinho tá ligado com a gente. Fabinho, obrigado pelo moral. Quero mandar um abraço aí pro Ferrugem, também tá com a gente. A galera lá de São Paulo tá nos assistindo. Obrigado aí porque vocês têm nos ajudado aí. E hoje o papo aqui é com o Reginaldo, cara de gato. Tô aqui com o meu amigo participando aqui, Apolo, né? Só que tem Reino Futebol. Toda segunda-feira a gente trazendo o craque. Quero aqui convidar aqui logo especialmente ao nosso grande volante Pio aí. Que o Pio possa dar esse moral, vir aqui. O Reginaldo tá aqui hoje, né, Pio? Possa vir logo aí esse volante que jogou muita bola. Pio, peguei a época do Pio, viu? É, o Pio joga muita bola e chuta. O Pio, quando fora. ele tava no time rival, eu fora, quando ele tava no time da gente era gol. O homem entrava só pra bater a falta. O homem Chuta muito forte, né, Reginaldo? Reginaldo, durante que a gente tá falando aí, como é que você avalia a evolução do futebol, né, da época que você jogava até o dia de hoje, é o que você tem falado, né? A evolução é da parte física, da fisiologia, da organização, estrutura, né? Essa é a mudança, entendeu? Hoje, antigamente, se você corria 8 km, hoje você corre 20, 15, entendeu? E a diferença também de organização dos próprios campos, né? Antigamente eu pegava o Castelão, que a grama era dessa altura aqui. Hoje, se a grama estiver um pouquinho alta, os atletas já reclamam que quer cancelar jogo. Verdade. Então é tudo. Fora a fisiologia que existe, hoje existe GPS para saber o quilômetro que o atleta correu, entendeu? Tudo veio para, né, em relação à parte física, ajudou. Pegando isso aí que o Reginaldo falou, eu acho que ele lembra. A gente ia jogar no Presidente Vargas, aí às vezes eu queria cair lá, às vezes você caía, você tinha alguma pancada, você tinha que levantar rápido, porque lá tinha uns formigueiros, né, Reginaldo? Tu lembra? Era aquele misto de grama, né? Misto de grama. Misto de grama que tem capim de burra, aquela. Era, então assim, uns campos muito com Por dificuldade. isso que eu fico hoje assim, quando tem atleta que ainda reclama desse campo de hoje. Os campos reclama do Castelão. Da bola, né? Aí eu falei, depois vai lá jogar no Castelão de antigamente pra tu ver. E antigamente não errava os passos que erra hoje não, viu? Desse campo bom não. É verdade. Hoje em dia o atleta erra um passo de 2, 3 metros. 2 metros, 2, no 3 Castelão metros. desse aí. Ele só joga pra trás, não tem Joga ofensividade pra trás, de nada. joga pra trás, É um medo de errar que parece que se ele errar, ele vai ser expulso do clube. E é desse. O que é que o Reginaldo sente mais falta do quando você jogava profissionalmente? O que você sente mais falta hoje? Eu sinto falta, né, de aquele. Quando eu sempre vou para estádio, né? Para ser sincero, toda vez que o Ceará Ferroviário vai jogar, eu vou para o estádio. Quando o time de campo dá um arrepio em mim, quando a torcida começa. Porque eu me lembro que quando eu estava lá dentro, né? Eu era um dos jogadores que era mais aclamado. Toda vez que tanto quanto o Ferroviário como o Ceará, eu era um dos jogadores que antes de começar o jogo a torcida chamava até a torcida organizada para gritar o meu nome e tudo. Ceará da mesma forma, entendeu? Então a gente sente saudade daquele calor ali dentro de campo, daqueles momentos bons de você fazer um gol e sentir o eco da torcida vibrando. Quer dizer, o calor da torcida, né? Sabendo que você fez a alegria de muitas muitas pessoas por uma jogada, um gol que você fez, né? Tem uns vídeos meus, gol no Ceará, eu fazendo gol no Ceará contra o Fortaleza, aí você olha assim pra torcida, aquela multidão pulando pelo que você fez ali, então a gente sente falta daquilo ali, entendeu? Foi... Craque, monstro da bola, viu? Cara de gato, aproveitando a oportunidade, olha para os teus telespectadores ali, bota o teu arroba pra galera que estiver mais curioso para ver um pouco do que tu fez na época do Ceará e do Ferroviário. Tem lá, meu arroba é cara de gato 11, né? Com K, né? Cara de gato com K
11. E já aproveitando a oportunidade que tu já está divulgando o teu Instagram, fala um pouco hoje dos teus investimentos na tua empresa, o que é que tu trabalha após futebol? Hoje eu tenho uma escola de futebol, né? Trabalho com crianças de 5 a 16 anos. É a Cara Ponte de Gato 11, o teu apelido, né? É, Cara Ponte de Gato 11, o nome da minha escola de futebol. E graças a Deus, tá correndo tudo Os confortos. acima do que eu esperava, graças a Deus. Esperando na expectativa. É só trabalhando com a garotada. E quando surgir um garoto diferente, a gente trabalha com a garotada. Surgindo um garoto diferenciado, a gente procura trabalhar da melhor forma possível, conversa com o pai, com a mãe, e a gente procura indicar para os clubes que a gente tem os contatos, no caso. Né? Edgar, aproveitando a oportunidade, dá pra gente lançar um cupom de desconto até o final da live para quem quiser levar um filho ou um sobrinho, quem vê que tem um potencial para fazer a peneira? Dá, ou com fazer o certeza, teste? pode lançar o cupom aí. Galera, aproveitando a oportunidade, cupom 20% de desconto, só quem tem raiz, você fala tanto no Instagram dele, como o número que a gente vai deixar para contato. Para caso você tenha um atleta, sobrinho, primo, filho, que você vê a oportunidade, às vezes você não pode achar que ele não pode vingar, mas dentro dos profissionais que realmente reconhecem uma criança, um jovem que tem talento, lá ele vai estar no lugar certo. Então não perde tempo, aproveita a oportunidade, cupom de 20%. Beleza. Eu acho que um botou assim, ó. Reginaldo era muito difícil de marcar, muito diferenciado Aí. e muito gente boa. Um abraço que eu acho que. Deixa eu ver quem é. Não tem o nome aqui não. Família Souza, né? Quero mandar um abraço aí também pro Alessandro, aí, meu amigo que trabalha comigo, o Alessandro, grande abraço. O homem aí do trolley, né? Grande abraço pro Alessandro aí, que sempre tá com a gente. Hoje o papo é com o Reginaldo e ao meu lado aqui, participando junto aí, o Apolo. Reginaldo, e a tua escola de futebol aí, tem quantas pessoas te ajudando lá? São eu mais 2 professores, né? Fica no Genimbaú, né? Genimbaú, divisa de Genimbaú com o Ceará, Avenida Perillo Teixeira, 171, Genimbaú. Você que tem um filho, neto, sobrinho, Pronto. leva lá e lá, ou então pode ter um número aí para informações e inscrições, que é o 859-9673-1038, né? Pode falar lá e fazer a inscriçãozinha do atleta lá, ou pode levar ele eu dou direito a uma aula experimental. Pronto. Né? Para ele saber que nossa escola é uma escola. Primeiro, eu prezo pela organização, né? Certo. Material, estrutura toda de primeira, que eu prezo muito também. Eu dou o melhor para o atleta, para que eles possam render o melhor possível, né? Dentro de campo. Entendeu? Então eu procuro dar essa estrutura, essa condição para eles, para no dia dos jogos eles render o melhor possível. Aí, o que ele tá fazendo aí é que o Reginaldo entendeu que quando ele começou, não tinha nada disso, né? Cara, era bola pesada, era chuteira pesada, né? É isso que eu faço com os meus alunos. Então, assim, É isso que eu faço com meus alunos. A gente tem um campo sem buraco, Tapete, bola de primeira, chuteira, chuteira de primeira, tecnologia. que os pais não. E às vezes tem aluno que não valoriza, então eu já passo para eles valorizar tudo aquilo que eles têm, porque na minha época não tinha. Era difícil. Antigamente, para me conseguir uma chuteira boa, eu tive que suar, tive que, né? como é que tu, acho que foi o Dimas que tu, quando ele falava que tu fizesse um gol de Isso, chuteira, o Dimas falava comigo, e foi justamente nesse gol que eu falei contra o Fortaleza, quando foi na concentração, ele falou, qual a chuteira que você gosta? Aí na época eu falei, uma Mizuno Canguru, Morelli e tal, blá, blá, blá. E ele, faça o gol que a chuteira amanhã tá no clube. Beleza, eu já passei o modelo para ele. Foi justamente quando eu fiz o gol. E no outro dia eu fui lá cobrar, ele realmente me deu a chuteira. E também nunca esqueci aí. Era, naquele tempo a facilidade não era como hoje ter chuteiras boas. Né? era muito complicado. E ele me deu, realmente, o que ele prometeu, ele chegou lá e Muito deu bom. uma chuteira nova. Que momento bom, viu, que o Reginaldo passou. Que momento bom. E o Dimas era uma excelente pessoa, né? Não, como eu falei pra você, eu tinha ele como um pai, né? Porque foi um dos que no Ceará ali me deu muita força, né? Como eu falei, a torcida, né, me criticando, minha chegada, e ele foi lá, pode deixar comigo que eu seguro as pontas aqui, faça a sua parte que eu seguro as pontas aqui. Eu, beleza. Né? Ele passou a confiança para mim, me deu a confiança e eu retribuí dentro de campo. Breno, como é que tá o tempo, Breno? Tá perto aí? Reginaldo, durante que a gente sabe que a tua jornada foi de sucesso, foi uma jornada de sucesso. E você nunca foi um cara dentro de campo polêmico, nem fora de campo. Você sempre teve um momento muito bom. Boa conduta. Uma boa conduta, até porque ele, além de ser um grande jogador,
Ele sempre foi uma grande pessoa, um cara humilde, simples, né? Um cara do bem. Tu teve alguma menos sondagem assim da seleção na época? Seleção, Reginaldo, não teve? Chegou, tive chegou, não. não teve não. Teve uma sondagem justamente só do Flamengo na época desse jogo aí contra que eu dei o drible Fabaiano. Então O drible muda as coisas. né? houve aquela sondagem do Flamengo e tudo. E só que não houve acordo entre Flamengo e Ceará. Não houve acordo. Foi justamente quando eu fui para Coreia do Sul. Coreia do Sul. Fui para Coreia do Sul. Então, aí eu ia renovar com o Ceará, já que não tinha dado certo com o Flamengo. Naquele tempo também não tinha essa receita toda, nem o Flamengo tem essa receita toda, lógico que o Ceará pediu lá em cima, né? E não houve acordo, logo em seguida aparece essa proposta do Chunan Dragon da Coreia e eu me transferi para lá. Como foi a situação lá acho que foi na Grécia, qual foi o problema da Grécia lá? Foi o automóvel? Qual a dificuldade lá na Grécia? Do carro, né? Eu cheguei na Grécia, o volante era do outro lado, eu quase bati o carro que me deram lá. Mas depois você se adapta e tudo, né? E vai pegando jeito e tudo, e deu tudo certo. Depois me deram um carro simples, pensando que ia bater, né? Depois que eu vi que eu não ia bater o carro, me deram um carro melhor. Né? Entendeu? Reginaldo, família e Deus na tua vida hoje, que o Reginaldo congrega alguma igreja, e família? Não, família, graças a Deus, tá. Eu infelizmente perdi a minha mãe há um mês atrás, né? Meu pai, que Deus tem, meu pai também ele faleceu na época que eu jogava. Eu consegui, né, realizar o sonho dele, que era me ver jogando no Ceará, que era torcedor do Ceará. E minha mãe morreu aí há um mês atrás, faleceu há um mês atrás aí. Os pesos, né? E a família, você tem que fazer o melhor. Hoje tenho 2 filhos maravilhosos e atenção total a eles, o carinho especial, amo os dois, assim como eles também, eu acredito que me amam, entendeu? E é isso, família também, a gente, da melhor maneira possível, a gente procura sempre estar junto, né? Que a gente sabe que o tempo passa rápido, né? O tempo passa rápido, estar ali juntinho ali, entendeu? E o tempo que eu tenho de folga, assim, às vezes eu procuro ficar junto com eles. E Deus? Deus, acima de tudo, né? Que sem Deus você não é nada, né? Sem procurar Deus, eu estou em casa, às vezes eu vou na igreja, ou então eu vou em casa mesmo antes de dormir, faço a minha oração. Quando acordo também, não esqueça de fazer minha oração, agradecendo o acordar, que é o importante também, né? Você tem que agradecer todo dia o seu acordar, agradecer por sua família, né? Por ser tua família, por abrir os olhos, tudo isso aí eu faço pela manhã e graças a Deus tem me abençoado da melhor forma possível. Uma pergunta aí, nós estamos finalizando aí, passa rápido. Pronto, cara de gato, sobre a tua experiência que tu vivenciou no futebol antigamente, hoje qual seria o conselho que tu daria para essas pessoas que ainda acreditam que o futebol pode mudar a vida delas, que acreditam no talento dela, no sonho? Acredite, a primeira palavra é não desistir, né? Ter perseverança, né? Não desistir na primeira porta batida, né? Não desistir. Que não é fácil. Saber que é um processo, o futebol é um processo, vir lá de baixo, tem que não querer pular degraus, né? Que o pessoal quer fazer muito hoje. Porque tem muitos pais que atrapalham os filhos. Porque o pai já pensa que o menino é craque e já quer daqui, quer pular para cá. Quer dar uma de empresário sem conhecer. Ele não quer passar pelo processo. E isso é onde atrapalha. E isso é onde muitos atletas bons, ótimos, ficam para trás. Então, como eu estou falando, é um processo de trabalhar direitinho, treinar bastante, se alimentar bem, não se meter em beber. Eu sou um atleta que todo mundo já sabe, eu sou conhecido. Eu nunca bebi na minha vida, e nem nunca fumei, porque eu sempre tive uma coisa na minha vida. A bebida e o fumo vai ser prejudicial ao meu corpo, que é a minha máquina, e minha máquina dentro do campo não vai funcionar. Quer dizer, se eu tinha com 16 anos, a mentalidade a mentalidade. Não, se eu beber, botar um combustível ruim na minha máquina, no meu motor, eu vou usar meu motor lá e não vai funcionar, porque a máquina não está com combustível bom. Não vai render. Então, desde meus 15 anos, eu tive isso aí, e até hoje, nunca bebi, não bebo e nem pretendo. Glória a Deus. Até hoje, geração saúde. Isso é um exemplo, viu? O Reginaldo é um exemplo. Que muitos jogadores façam isso, né? A gente tem hoje um exemplo são muitos. A gente vê o Cristiano Ronaldo, o cara... Uma máquina, né? Um cara que se cuida muito do corpo dele, né? Como você disse mesmo aí, você do meu jeito. Isso o cara até hoje,
né, e joga de alto nível, né? Porque realmente é como o Reginaldo disse. A idade não chegou para ele ainda, viu? Já tem muito. É como eu falo, sempre eu falo, o jogador de futebol e o atleta profissional de futebol são coisas diferentes, tá? A jogador de futebol e atleta profissional de futebol são coisas diferentes. Então aquele que vai pelo caminho do jogador de futebol, a vida dele útil Quanto tá jogando? bem menos. Aquele que se dedica, que é atleta profissional de futebol, fica igual o Cristiano Ronaldo e o Messi em alto nível, aí os caras jogando em alto nível, entendeu? Porque são os caras que se cuidam bastante. Aproveitando uma pauta que a gente não colocou, mas que vai servir muito para o nosso público. Sobre essa nova era de ex-jogadores que estão se adaptando, fazendo os cursos, a questão da especialização para virarem futuros técnicos. O que é que tu acha disso? É bom, mas tem que se reciclar, né? Tudo que vem a agregar é bom, o estudo, você tem que ter mais conhecimentos. O futebol mudou em si, então quanto mais conhecimentos, melhor. Eu fiz 3 cursos, no caso, pela HAP, então 3 cursos lá de treinador, tanto a parte teórica como a parte de campo, entendeu? Então, isso são cursos que eu fiz, que são coisas que eu aprendi, mesmo sendo ter passado 18 anos para trás profissional, eu aprendi lá algumas coisinhas que eu não sabia ainda, entendeu? Então, esses 3 cursos que eu fiz foram válidos, que agora estão sendo usados na minha escola de futebol que eu estou passando para a garotada. Além da minha experiência como atleta que eu tive, profissional. Muito bom. Galera, quero mandar um grande abraço aí pro pessoal do Zé Valdo, onde a equipe do Reginaldo ele atua lá. Qual é o nome da equipe, Reginaldo? Lá? José Valdo é futebol clube, né? Futebol Clube, né? Eu mandar um abraço pro meu amigo Márcio. Eu até pegar o contato dele. Não peguei. Faz o convite, até cá, para fazer um especial lá. Com certeza. Pra galera querer. Manda Danilo, da adrenalina, né? Pronto, Danilo. Eu treino lá. Pronto, né? Danilo. Hoje eu tava treinando com ele lá. Ei, galera, muito boa. E a academia lá é brincadeira. Top. Né? Top, né? Adrenalina Um abraço pro Danilo aí, né? O pessoal ali. É. Obrigado, Apolo. Obrigado, Reginaldo. Vou mandar um alô aqui Tamo junto, pro amigo meu que vai contribuir muito para futuramente esse programa. Alô, Carlos Júnior, Açaí do Baixo. Lembrando, galera, que hoje, segunda-feira, açaí hoje está a partir de R$ 37,99. Em frente ao mercantil Mais Compras. Então não perde a oportunidade, vencer Açaí do Baixo. Show. Galera, muito obrigado. Hoje o papo foi com o Reginaldo. Eu quero agradecer a presença dele, a presença do Apolo. Segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta. E dizer que esse cara aqui, a gente não pode trazer ele novamente aqui porque o tempo é curto. É, né? tem muito ele tem conteúdo. muita história, ele tem muita Muito história, conteúdo. o Reginaldo. E E onde é um passa legado, rápido. né? Ele é legado. Faltou muita história. Em breve ele está voltando de novo, porque tem muito conteúdo aí De pra gente antemão, explorar. satisfação de estar participando do programa de vocês aí, né? Do podcast de vocês. E dizer que logo, logo, convidar a gente tá. Agora a gente já sabe onde é, a gente fica mais fácil. Vai Obrigado. fazer aí. Beleza, Deus te abençoe. Eu? A gente vai fazer aí com mais Amém. convidados aí pra gente ver. Eu quero o melhor para a tua vida, eu vou colocar teu nome em oração. Amém. Porque pessoas boas, né, pessoas que a gente gosta de estar perto, é bom a gente sempre estar orando, né? E só tenho a agradecer. Galera, segunda-feira, se Deus permitir, estarei de volta. Um abraço, boa noite.